Mais uma ocasião estar aqui para estudar junto com vocês acerca da vontade de Deus. É um privilégio para mim estar aqui. E quando eu entendi isso, eu passei a agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade que Ele me deu. É um privilégio ímpar levar a mensagem de Deus. Meus irmãos, sou grato a Deus pela sua misericórdia e sua bondade que me permitiu estar aqui. E espero que hoje o Espírito Santo ele paire entre nós, abra nosso entendimento e nos faça aptos, nos torne aptos para compreender a sua mensagem. Desde que alguém toma a decisão de pregar a palavra, de fazer alguma coisa para Deus, ele encontra a oposição das trevas. E quando eu fui preparar esse sermão, aconteceu uma coisa e eu prometi a Deus que iria falar hoje. Coisa relativamente simples, mas que eu sei que foi Deus. Eu estava preparando o meu sermão, estava digitando ele, computador. E de uma hora para outra o computador travou. Ele sempre trava o computador lá de cá. Só que se para você voltar a usar, você tem que reiniciar. Só que quando você reinicia, você perde tudo. Tudo que estava aberto ele fecha. E eu já estava terminando o meu sermão. E ele travou. E eu me ajoelhei, fiz uma oração, pedi que Deus resolvesse aquela situação. E quando eu reiniciei o computador, por incrível que pareça, o documento estava lá aberto. E vocês podem dizer, é um testemunho relativamente simples, mas para mim não é. Porque é nas pequenas coisas que eu vejo o agir de Deus também na minha vida. Irmãos, a meditação de hoje fala sobre negligência. E o título da nossa meditação é Negando Socorro. É crime, segundo a legislação brasileira, alguém vê outro precisando de auxílio, ferido, necessitado, e não socorrer. Isso é um crime. E na Bíblia nós encontramos vários crimes por ações, por você fazer alguma coisa. Só que também é pecado não fazer as coisas. Negligenciar aquilo que você sabe que deve fazer. E esse princípio nós utilizamos também, nós aplicamos a pregação do Evangelho. E como hoje é o primeiro sábado, dia da ação missionária, é sobre isso que nós iremos falar. E eu espero despertar a consciência dos irmãos para o nosso dever e o mal que nós fazemos por esconder o Evangelho. Há mais ou menos 75 anos, após o naufrágio do SS Titanic, acredito que todo mundo aqui já ouviu falar no Titanic, ou já assistiu aquele filme. Naquele triste episódio, milhares de pessoas perderam a vida. Se eu não me engano, foram 1.600. Mas anos depois foi revelada uma verdade que eu não sabia e que me chocou, como também a todas as pessoas que ouviram isso. Na noite daquele triste naufrágio, um navio que passava bem perto ali, que era o SS Califórnia, foi avisado pelo rádio de que o Titanic estava afundando e que ele se dirigisse até ali para salvar o máximo de pessoas possível. Só que a alegação dada pelo comandante foi de que ele estava muito longe e que não poderia ir até lá. 75 anos depois descobriram que ele estava bem pertinho do Titanic e que teria dado para ele chegar a tempo de salvar milhares de vidas. Irmãos, que terrível exemplo de indiferença com vidas, de negligência. Se aquele comandante tivesse ido até aquele local, milhares de pessoas teriam sido salvas. No mesmo triste episódio, algo de impressionante aconteceu. Um homem que usou os últimos minutos de sua vida para pregar o Evangelho e não negligenciou a mensagem. Eu estou falando de um pregador chamado, talvez, John Harper, conhecido como o pregador de Glasgow. E aquele homem teve um encontro inesperado com outro jovem. Tinha um jovem lá boiando depois do naufrágio e por
coincidência, aquele pregador vinha boiando também ao encontro dele. E o pregador chegou e disse assim, isso no meio do mar: você está salvo? E o rapaz disse, não, eu não estou salvo. E aquele pregador disse, crê no Senhor Jesus e será salvo. E a corrente foi levando ele. Alguns minutos depois, eles se encontraram de novo. E o pregador perguntou mais uma vez, você está salvo? E o rapaz respondeu, não, não estou. Ele disse, crê no Senhor Jesus e tu serás salvo. E ainda por uma terceira vez, eles se separavam pelo movimento das ondas e depois se encontravam. Aquele pregador pergunta, você está salvo? E ele diz, não. E o pregador diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo. 4 anos depois desse episódio, um jovem se levanta no meio de uma reunião e diz, eu sou o último convertido de John. Aquele homem foi salvo pelo testemunho de alguém que usou os últimos minutos de sua vida para testemunhar, para pregar sobre Deus. Não foi negligente, não escondeu. Era uma situação terrível, mas ele, mesmo naquele momento, ele não negligenciou, não escondeu a mensagem. Irmãos, negligenciar é pecar, e nós temos pecado muito nisso. E um dia nós seremos cobrados por cada oportunidade, por cada ocasião que nós tivemos propícia para falar de Jesus e não falamos. Pecamos aí pela negligência. Irmãos, cerca de 6.178 pessoas morrem no mundo por hora. Por dia são 148 mil. 54 milhões por ano. Quantos morrem espiritualmente? E diante desse quadro, dessa situação de tantas mortes, eu faço uma pergunta para nós como igreja. Será que nós estamos longe demais para salvar essas pessoas? Será que a salvação delas está além das nossas forças? Será que alegamos como comandante do SS Califórnia que estamos longe demais para poder salvá-las? Não. Na verdade, estamos muito perto delas. As pessoas morrem espiritualmente. E um fato inquestionável é que você não pode abraçar o mundo. Você não pode pregar para o mundo inteiro. Talvez os japoneses estejam longe demais para a nossa realidade. Mas existem pessoas ao nosso lado. O que dizer dos nossos parentes? Dos nossos amigos? Eles estão longe demais para que salvemos eles? Irmãos, eu confesso a vocês, eu tenho muito medo do que os meus vizinhos dirão talvez no dia do juízo. E eu sempre fico com isso na mente. Morei por muitos anos ao lado deles e nunca falei sobre Jesus. E o que dirão de mim? Fui negligente. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 17 e 18. Ezequiel capítulo 3, verso 17 e 18. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 e 18. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler? Ezequiel 3, 17 e 18. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio sangue da tua mão o requererei. Esse verso, irmão, me impactou. Nunca tinha lido algo parecido nas Escrituras. Deus chega para Ezequiel e diz assim: eu te escolhi para ser meu profeta, para falar da minha parte.
E quando eu disser a mensagem a um ímpio, para que ele se arrependa do seu mau caminho, para que ele salve a sua vida, e você não disser, aquele ímpio morrerá. Mas o seu sangue da sua mão eu irei pedir contas. Isso é a realidade para nós. Muitas vezes sentimos o toque do Espírito Santo em nossos corações, pedindo para que levemos a mensagem para alguém, e nós cerramos o nosso coração. Aquela pessoa vai morrer no pecado, mas um dia o sangue dela, Deus irá pedir conta para você. Não podemos ser omissos e negligentes na salvação de almas, porque isso com certeza pesará sobre nós. Gostaria que você abrisse mais uma vez a sua Bíblia, dessa vez lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vamos ler mais um texto. Um texto também que eu fiquei impressionado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tendo que me gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação. Todos encontraram? Digam amém. Amém. 1 Coríntios 9, 16 diz o seguinte: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa o quê? Obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E mais um verso que faz com que a nossa consciência seja despertada. E eu fiz o exame em minha consciência e descobri que estou sendo falho diante de Deus, porque tenho negligenciado essa obra. E aqui Paulo diz: se eu prego o Evangelho, não é de ninguém se gloriar por isso, porque é nossa obrigação. E Paulo diz mais: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Irmãos, diante desses versos fica muito claro que nós, como cristãos, temos a obrigação de pregar o Evangelho. Mas se muitos se sentem desestimulados para fazê-lo, tenho certeza que a maioria, até mesmo talvez eu, ao sair dessa igreja, vamos esquecer destas palavras e vamos voltar a viver como se Jesus nunca fosse voltar. E é interessante, irmãos, é triste, mas temos que dizer que muitas vezes a pregação do Evangelho, que era para ser uma bênção para nós, um privilégio para nós, se torna uma maldição para nós. Por quê? Porque pensamos na obra do Evangelho como algo negativo, ruim, desestimulador, vergonhoso. Muitas são as coisas que pensamos em nossas mentes e muitos são os motivos dados para que não preguemos. Ao contrário, não devemos fazer a obra de Deus como se fosse forçados, obrigados, por mais que seja nossa obrigação, mas devemos fazer com infinita alegria, por